Direito notarial e registral, teoria geral. Precisamos ainda abordar um assunto em relação aos delegatários quanto ao ISSQN. E como já sabemos, o ISSQN é regulado pela Lei Complementar 116, que é o Imposto de Prestação de Serviços. Lá em seu anexo, no item 21, ele descreve a atividade notarial e registral como passível de cobrança desse imposto. E como a gente já viu nas aulas de direito tributário, esse é um imposto de competência municipal. E ele diz que os serviços de registro público, cartorários e notariais são objeto, então, de cobrança do ISSQN. E como foi abordado anteriormente, os emolumentos são divididos em duas partes, a parte pura e a parte não pura, ou também conhecida como parte impura. A parte não pura ou impura, a natureza jurídica dela vai variar conforme o repasse ou o ente a ser repassado o valor que é recolhido pelos delegatários. No entanto, a parte pura, ela tem sua natureza jurídica de taxa. Lembrando que dentro da parte pura nós temos o custo do serviço e a remuneração do delegatário. Em relação a essa diferença que existe entre a natureza jurídica da parte pura e a natureza jurídica da parte não pura ou impura, podemos citar como exemplo da parte não pura o repasse aos tribunais de justiça, que está relacionado ao poder de fiscalização que estes exercem sobre os cartórios, conforme foi estudado em aulas anteriores quando falamos do regime constitucional. E como todos sabem, a fiscalização é um poder de polícia, e o poder de polícia está regulado no artigo 77 e 78 do CTN, que caso você tenha o nosso livro, pode clicar nele e dar uma lida, que por sua vez tem natureza jurídica de taxa, sendo remunerado também por meio de taxa. Portanto, uma parte dessa parte impura tem natureza jurídica de taxa. No entanto, existem outras cobranças que têm natureza jurídica distinta, e aí você precisará analisar cada uma delas. Dessa forma, nós temos que a parte pura é um serviço público estadual, nos termos do artigo 230 da CF, que diz que os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público, e que o ingresso na atividade notarial de registro depende de concurso de provas e título. Ainda com relação à parte pura, nós temos que esta é a base de cálculo do tributo, do ISS, que vai variar conforme o município entre a alíquota de 2% e 5%, nos termos da Lei Complementar 116. Portanto, a dispensa em relação à gratuidade do serviço público deveria ser prevista em lei estadual. Logo, uma primeira crítica é feita em relação aos delegatários, porquanto quem faz uma boa parte das isenções em relação aos serviços delegatários é lei federal, conforme nós vimos em aulas anteriores, que isenta esses serviços. Portanto, é uma isenção heterônoma, e isso é criticado pela doutrina, bem como proibido pela Constituição Federal nos termos do artigo 151, inciso 3 da CF, que diz que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Daí nós temos que esse serviço público estadual tem natureza de taxa estadual, nos termos do artigo 77 do CTN. E o artigo 77 assevera que as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Portanto, esse serviço público estadual é uma taxa, porquanto é um serviço prestado posto à disposição do contribuinte. No entanto, a doutrina em relação aos delegatários diz que essa prática ofende o princípio da imunidade recíproca, nos termos do artigo 156 da CF, porquanto o município cobra do Estado o ISS. E é importante frisar que o STF
não aceitou essa teoria. Ele aceita a cobrança do ISS nos termos dessa ADI 3089 de 2008. E essa ADI fala que a alegada violação dos artigos 1452, 1563 e 236 caput da Constituição, porquanto a matriz constitucional do imposto sobre serviço de qualquer natureza permitiria a incidência do tributo tão somente sobre prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o artigo 156-A e parágrafos 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. E ele complementa informando que a imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas e não de particulares que executem com inequívoco intuito lucrativo serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Desta feita, o fundamento da decisão foi o seguinte, que a atividade tinha claro intuito lucrativo, portanto, ela se assemelhava à atividade empresarial, visto que nós já argumentamos em relação ao fato dessa atividade ser sui generis, quando falamos em relação à atividade notarial e registral e em relação às serventias serem entes despersonalizados. Portanto, era uma atividade privada e pública ao mesmo tempo. Argumentamos ainda em relação às diferenças quanto ao serviço público e ao serviço notarial e registral, que entrega valores, portanto, imaterial, em regra. Logo, também é um serviço sui generis. Ou ainda em relação ao delegatário, que tem uma qualidade bifronte, porquanto tem caráter privado em relação à administração e tem caráter público em relação ao exercício. Desta feita, a atividade empresarial é sui generis em relação ao delegatário. Outro argumento foi o fato de a imunidade ser específica para entes federativos, portanto, não se estende a particulares, como é o caso do delegatário nos termos do artigo 236 da CF. Desta feita, o STF abre uma exceção em relação à imunidade, determinada no artigo 150, parágrafo 3º da CF, que diz que as vedações do inciso 6A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda ou serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Quando a CF fala dessas vedações em relação ao inciso 6A, ela está falando sobre a proibição dos entes instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços uns dos outros. Desta feita, fica claro o fundamento, aceitando então a cobrança do ISS em relação aos serviços notariais.